Gente, as ações judiciais nos casos de erro médico aumentaram, hein? Mais de 300% nos últimos anos em relação a períodos anteriores. E Mariana Tavares está aqui para tirar todas as dúvidas de como proceder caso você tenha passado por esse tipo de problema, né? Vou sentar aqui. Tudo bom, minha amiga? Tudo bom, minha linda. Quanto tempo, né? Ai, Tudo que coisa jóia. boa tê-la aqui novamente no nosso programa, viu? E aí, vamos falar hoje de um assunto também interessante e muito perigoso, né? Esse negócio de erro médico é muito perigoso, né, Marina? Extremamente. Então vamos lá. Primeiramente, essa questão do erro médico é uma questão que o paciente, antes de procurar um determinado profissional, ele precisa cuidadosamente buscar as referências sobre esse profissional. Existem pessoas que estão no mercado e, infelizmente, não possuem qualificação para tanto. Então, aquela velha propaganda boca a boca, para a gente saber se o médico é uma pessoa, enfim, de boas referências, eu acho que está sempre valendo. Então, quando a gente fala propriamente do erro médico, é quando você vai fazer um procedimento, que é um procedimento já conhecido, um procedimento já experimentado e tudo dá errado. Como, por exemplo, Marília, numa cirurgia plástica. Numa cirurgia plástica, você já sabe mais ou menos qual é o resultado que você quer, né? O que é possível dentro do que você tem, dentro do que o médico pode realizar. Tipo assim, não dá pra chegar uma senhorinha de 80 anos achando que vai fazer uma plástica É e vai igual ficar... a Angelina Jolie. É, a Angelina Jolie, né, com 20, 30 anos, não dá, né? Então, que a Angelina Jolie tá mais velha, tá com 40, né? Tudo bem, mas Mas- quando ela faz as plásticas, ela até que fica com cara de 20 e pouco, né? É perfeita sempre, né? Mas enfim, não dá para uma pessoa de 80 anos chegar e pensar que vai fazer um lifting e vai ficar com 20 anos novamente. Não é Exatamente. assim que funciona, né? Mas por outro lado também, se a pessoa de 80 anos decide fazer uma plástica e o médico diz, olha, eu vou tirar da sua aparência uns 10 anos, então isso sim é possível. Então o que não se admite é que durante esse processo a pessoa sofra verdadeiros danos que vão deixar deformidades na pessoa. Então, muitas mulheres, né, homens também, hoje em dia, esse ramo da beleza é um ramo que atinge todos os gêneros. Homens e mulheres já procuraram cirurgiões e já tiveram, obviamente, resultados terríveis, resultados danosos, onde uma pequena imperfeição se transformou num defeito. E aí lá vem o problema na sua autoestima, o problema na sua autoconfiança, um problema que vai trazer a pessoa a um nível de depressão considerável. Cada vez que a pessoa olhar no espelho e ver que a pessoa está deformada, a pessoa não era deformada antes, mas tornou-se Ficou deformada, pior, né? ficou Depois da pior. cirurgia, imagina. Né? Então, assim, quando dá errado, minha gente, é muito complicado. E aí, nesse caso, o que a pessoa tem direito? A vítima. A vítima tem direito de exigir que aquele médico que foi responsável por todo o desastre causado, que ele pague uma cirurgia, dessa vez reparadora, com outro profissional que seja da preferência da vítima. E ainda assim, a vítima vai estar resguardada, sim, do direito de pedir uma indenização pelos danos morais, porque essa pessoa vai ficar, no mínimo, psicologicamente abalada. Com certeza. Agora, a partir de que momento pode ficar caracterizado esse erro médico? A partir do momento que ela se sentir que o negócio não tivesse sido bem feito ou ela não estivesse se sentindo bem? Então, boa pergunta, Seria Marília. como? A questão é a seguinte, a gente tem aqui duas situações que a gente precisa distinguir. Existem alguns tratamentos médicos cujo resultado é de meio, outros o resultado é de fim. Por exemplo, se uma pessoa está com uma doença rara que ainda não tem muitas respostas a respeito e um médico decide fazer um tratamento experimental e o paciente aceita. Então, nós temos aí uma situação onde está se buscando um meio, um resultado, mas não há uma garantia. Agora, quando o trabalho requer uma garantia de fim, é porque o fim, a entrega do serviço, tem que se dar em perfeitas condições. Nesse meio termo também, né, nesse meio tempo, eu devo falar que existe sim muita gente mau caráter, muita gente de má fé, que imagina que todos os médicos são ricos, milionários e ficam se valendo de expedientes desonestos para tirar dinheiro dos profissionais. Eu digo porque eu conheço gente honesta que já foi processada porque simplesmente o laboratório extraviou
um material de coleta. Pelo amor de Deus, acidentes podem acontecer em qualquer lugar. E esse médico foi processado, né, pela pessoa vigarista. E essa pessoa vigarista, não me pergunte como, conseguiu uma indenização do médico porque o laboratório extraviou o material do exame. Isso, para mim, enquanto jurista, isso é surreal, mas acontece em situações do tipo. Então, diante disso, a gente vê, de um lado, algumas pessoas tentando tirar vantagem, porque, de fato, realmente não houve lesão, não houve dano, não houve prejuízo nenhum. E do outro lado, a gente vê pessoas realmente prejudicadas, que foram fazer o enxerto de uma prótese, que foram fazer uma plástica de nariz, uma cirurgia, enfim, embelezadora e saíram monstruosas. É verdade. Olha, a Silvânia, né? Ela deixou uma mensagem ontem aqui no Instagram, na nossa chamada, que a gente falou que ia falar sobre esse assunto. Ela deve estar assistindo agora. E ela disse que passou por um erro médico, ela quebrou o pé, mas o médico que ela foi lá disse que ela não tinha quebrado. Então ela procurou o quê? Outro médico, fez um novo exame e estava lá atestado que ela tinha quebrado mesmo o pé. Né? E ela ficou com vontade de procurar o médico lá para quase matar ele, né? Porque ela ficou com muita raiva, né? Porque ela foi em outro médico e o outro, né, detectou que tinha realmente sido quebrado, né? Numa questão dessa, como é que a legislação ela pode proteger, né, o paciente lesado nesse caso? Nesse caso, nós vamos ter, né, no caso da nossa Silvânia. Ouvinte Silvânia, né, nossa telespectadora, nós vamos ter aqui a seguinte questão, viu, Silvânia? Nós vamos ter o dano moral, porque com certeza ela ficou sofrendo com o pé quebrado e isso dói muito. Vamos ver, tomara que na sua cicatrização, Silvânia, tudo dê certo, mas não é impossível, não sabe, Marília, que ela fique com o pé ligeiramente torto, porque talvez a colagem dos ossos não se dê de maneira correta, já que não foi feito, né, o procedimento de imobilização de maneira imediata. Então, numa situação como essa, em que o médico, nesse caso, foi desidioso, foi descuidado, ao ponto de não perceber que a moça tinha um pé quebrado, então há sim um erro médico muito claro. Pelo amor de Deus, como é que você é médico e não vai perceber que aquele pé está quebrado? Exatamente, não tem raio-x, tem tudo, né? Tem tudo, com certeza. Né? Há outras situações também graves, por exemplo, que eu já vi em consultório de dermatologia, né, da determinada profissional, colocar um ácido para fazer peeling, né, na pele da paciente e causar queimadura de terceiro grau, tá entendendo? No rosto da pessoa. Então isso também é de um desconforto, é de um constrangimento muito grande. Então os danos, eles são materiais, pelo que você vai gastar para se tratar, e eles são morais também, pelo que você está sofrendo, pelo que você está passando, para poder reparar uma coisa que nem deveria ter chegado naquele ponto. Então isso realmente caracteriza o erro médico. É uma coisa do descuido, muitas vezes é uma coisa da imprudência e muitas vezes é uma coisa da imperícia, de pessoas que também se fingem passar por médicos. Isso acontece por vezes em cidades do interior. Pois é, e não são médicos de coisa nenhuma, são farsantes e terminam comprometendo a vida das pessoas. E aí a coisa fica mais séria, né? Porque quando a vida se vai, não tem jeito. É verdade. Agora sim, um exemplo, né, de erro médico. Tipo assim, você vai fazer tipo uma cirurgia no seio, né? Digamos assim. E tem muita gente que reclama, que diz, não cicatrizou, não fechou, ficou assim, ficou alto, ficou, enfim, ficou maior do que o outro, né? Tipo uma dessa. Ou uma abdominoplastia, muito comum também, né? Dá alguns erros, não fica legal, né? Ou a pessoa não volta ao normal novamente, ou o umbigo não ficou bacana, ou dá aquela infecção, enfim. Existem vários tipos de erros, né? E as pessoas, às vezes, os médicos, eles falam, não, é porque você deve estar rejeitando, tipo a prótese. Está rejeitando, por isso que não está cicatrizando, não está fechando. Mas às vezes está, sabe, aberta a ferida, não cicatriza de jeito nenhum. Acho que você já ouviu falar, pessoas que já relataram isso. Com certeza. Gente dizendo que a mama está doendo bastante, está doendo muito, né? Então tem que ter todo cuidado com um profissional certo para não ter esses erros, né? Com certeza. Um certo nível de dor depois que você faz uma cirurgia e depois que passam os efeitos dos anestésicos é uma coisa normal, é uma coisa até de se esperar. Agora, o problema é quando essas dores vão se tornando insuportáveis, né, e a coisa realmente aponta para uma infecção
que pode se tornar generalizada e pode, inclusive, levar a pessoa a óbito. Então, as técnicas todas, os procedimentos precisam ser muito cuidadosos, tudo precisa ser muito esterilizado para que não haja nenhum risco para o paciente. Agora, antes mesmo do paciente se submeter a um procedimento desses, existe um exame chamado risco cirúrgico, né, que na verdade é uma coletânea de exames, né, que o paciente vai fazer para verificar como é que está a sua saúde antes da cirurgia. E se a sua saúde não estiver boa, é lógico que o médico tem que ter o bom senso de dizer: não vou operar você porque a sua saúde não está boa, não vai reagir bem com essa cirurgia. E, para completar, a depender da genética da pessoa, algumas pessoas têm tendência à formação de queloides em cicatriz. Exatamente. Aí fica aquela cicatriz alta, feia. E o médico ele já tem que falar com o paciente sobre isso. Sobre essa possibilidade. Você tem tendência a queloide? Você já teve algum corte que você ficou, né, com cicatriz mais altinho? visível. Isso. Então, ele conversa com o paciente para saber tudo. Para poder não assustar. Você quer fazer mesmo? Vai ficar assim. Quer, né? Então, assinar um termo de responsabilidade, que eu acho que seria ideal. Uma análise prévia do paciente, da sua situação, da sua condição, isso é fundamental. O médico tem que exigir isso. O paciente também tem que falar a verdade para o médico. Se você é um paciente que tem hábitos como fumar, como beber, tem que dizer para o seu médico, porque o seu médico tem que lidar. Se não é hipertensa, diabético. Então, o médico tem que saber, né, para ele saber até que ponto ele vai. E outra coisa, depois que o procedimento é realizado, o paciente, ele tem que seguir à risca todas as ordens de recuperação que o médico vai determinar, como, por exemplo, você não pode ingerir tais alimentos, ou você não pode tomar sol, você não pode fazer exercícios físicos por tanto tempo, né? E eu vejo pessoas que desobedecem. E vão fazer. E vão fazer na maior irresponsabilidade e depois o resultado dá errado. Ah, porque aquele médico isso e aquilo. Não. Você que desobedeceu e está colhendo. Não ficou em repouso, não ficou como era. Não fez o que devia, foi para a praia antes do tempo, comeu alimentos que não podia comer, né? E por aí vai. Exatamente. Olha só. Se ficar comprovado, né, a culpa do médico que integra o corpo clínico, né, gente, de um hospital, que executou o serviço, Mari, no interior dele, o estabelecimento hospitalar, ele responde objetivamente por esse erro? Vamos lá. Solidariamente pelo erro. Porque a partir do momento, Mari, que você contrata uma pessoa para trabalhar numa empresa sua, vamos supor, um hospital privado, é uma empresa, né? Um hospital público também é um sistema que tem que funcionar de maneira impecável. Não é porque as pessoas que estão lá têm menor renda que merecem um tratamento menos cuidadoso, imagina, né? Afinal de contas, o cidadão paga pelo sistema público de saúde e as pessoas precisam se valer dele. Então, seja lá como for, um hospital, seja público, seja privado, ele contratou um profissional que não cumpriu com as regras médicas, as regras do Conselho Regional de Medicina, ele, é claro, que poderá ser processado e a instituição que o contratou também. Porque quando você contrata alguém, você está depositando confiança naquele alguém. E se alguma coisa dá errado, você deve responder por isso. Só para finalizar bem rapidinho, Mari, que a gente não tem mais tempo, se a pessoa chegar a óbito, né? Que muitas vezes acontece erro médico, a pessoa, tchau, offline, e aí? Basta prescrever, por vezes, um remédio errado. Se a pessoa tem uma crise de alergia assim, radical, né, a pessoa pode falecer. Então, nesse caso, caberá, infelizmente, aos familiares entrarem com o processo pedindo ressarcimentos por dano moral. Por mais que eu ache, né, que não haja dinheiro nesse mundo, que volte, né, a pessoa não vai voltar mais. Que cubra os valores da vida, mas o que resta para a família é a possibilidade de realmente pedir uma indenização e investigar o histórico desse profissional, né, entre aspas, para que ele não prejudique a vida de outras pessoas. Ok, Mari, muito obrigada pela sua participação. Obrigada. Foi ótimo te encontrar hoje aqui. Bom demais. Eu vou deixar meu Instagram pro pessoal, tá certo? É @MarianaTMelo. Obrigada.